Olá, hoje vamos desbravar um território que assusta muita gente que estuda para concursos, mas que é absolutamente crucial: a alteração de contratos administrativos. Pois é. A gente estuda tanto sobre a licitação, a competição, a proposta mais vantajosa, mas e depois que o contrato é assinado? A vida real acontece, as necessidades mudam. Exatamente. Como é que o governo pode ajustar o rumo de uma obra ou serviço sem quebrar as regras do jogo? É o grande desafio. Nossa missão aqui é exatamente essa. Com base nos artigos 124 a 136 da nova Lei de Licitações, a 14.133, a gente vai tentar entender essa dinâmica. E é uma dinâmica de tensão, né? Sim, de um lado o poder público precisando de flexibilidade para uma obra não parar ou para um serviço atender melhor a população. Do outro, uma linha bem clara que não pode ser cruzada para proteger o dinheiro público, para garantir a isonomia. É uma verdadeira corda bamba. A regra de ouro, sabe, o ponto de partida, é o princípio do pacta sunt servanda. O contrato nasceu para ser cumprido. O combinado não sai caro. Isso. Se foi contratada a construção de 10 salas, devem ser entregues 10 salas. Mas a própria lei, de forma muito pragmática, ela reconhece que o interesse público não é estático. Certo. Uma nova demanda de saúde, uma descoberta técnica no meio da obra, tudo isso pode exigir mudanças. Por isso, a lei cria mecanismos para que essas alterações aconteçam de forma legal. E elas podem vir de duas formas. Ou a administração impõe, usando sua autoridade, ou as duas partes sentam e negociam. Certo, então vamos começar a construir isso na nossa cabeça. Para ficar mais prático, vamos imaginar um cenário. O município licitou a construção de um novo posto de saúde. O contrato foi assinado, a obra começou. Perfeito. É a expressão máxima do que a gente chama de cláusulas exorbitantes no direito administrativo. Aquele poder a mais que a administração tem? Exatamente. É o poder-dever da administração de alterar o contrato mesmo sem a concordância do contratado, para atender o interesse público. No nosso posto de saúde, a Secretaria de Saúde percebe, com base em novos dados, que o projeto original com 2 salas de vacinação vai ser insuficiente. Precisa de mais. Precisa de uma terceira. Isso é uma alteração quantitativa. A administração pode determinar: construtora, vamos precisar de mais uma sala. E a construtora é obrigada a aceitar? Assim, sem mais nem menos. Isso não coloca a empresa numa posição muito frágil? Ela é obrigada a aceitar, mas sem mais nem menos não. Primeiro, a mudança tem que ser justificada no processo, com os motivos técnicos. Ok. Segundo, e mais importante, o equilíbrio financeiro do contrato tem que ser mantido. A construtora vai construir a sala extra, mas vai receber por ela com o preço devidamente ajustado. Entendi. A outra forma é a alteração qualitativa. Imagine que durante a obra surge um novo tipo de piso hospitalar, muito mais resistente e fácil de limpar. A administração pode determinar a troca do piso previsto por esse novo. De novo, ajustando o preço. Entendi. Então, o poder não é absoluto. A mudança tem que ser justificada e paga. Mas existe um limite. A prefeitura do nosso exemplo poderia pedir para construir mais um andar inteiro ou transformar o projeto num hospital completo? Não, de forma alguma. E esse é o ponto-chave. A alteração unilateral, seja quantitativa ou qualitativa, não pode transfigurar o objeto do contrato. Mudar a natureza do que foi contratado. Isso. Nosso contrato é para a construção de um posto de saúde. Ele não pode virar um contrato para a construção de um hospital. Isso seria uma fraude à licitação original. A essência do que foi licitado tem que ser mantida. Faz todo sentido. E qual seria a outra face da moeda? A alteração consensual. Quando ela entra em jogo? A alteração consensual, ou por acordo, ocorre quando a mudança é benéfica ou necessária para as duas partes, e a lei prevê situações específicas para isso. Um exemplo. Suponha que a construtora ofereceu uma fiança bancária como garantia. No meio do contrato, ela percebe que um seguro-garantia seria mais barato. Ela pode propor a troca? Se a prefeitura concordar que a nova garantia é igualmente segura, eles fazem essa alteração por acordo. Ah, então são mudanças mais de gestão do contrato do que do objeto em si. Exatamente. Outros exemplos. Mudar a forma de pagamento, alterar o índice de reajuste.
Mas a hipótese mais relevante de alteração consensual é para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, que a gente já vai explorar. Ok. A distinção entre impor e acordar ficou bem clara. Mas você mencionou que a prefeitura não poderia pedir um andar a mais. Isso me leva à parte que eu sei que é a mais cobrada em qualquer prova. Os limites percentuais. Como funciona essa matemática? Essa é a hora de ligar o alerta máximo. O artigo 125 da lei traz os números mágicos. Para as alterações quantitativas impostas unilateralmente, tanto para aumentar quanto para diminuir, a regra geral é um limite de 25%. Certo, 25%. Mas sobre qual valor? O valor total do contrato? O que falta pagar? E essa é a pegadinha que derruba muita gente. O cálculo é sempre sobre o valor inicial do contrato, devidamente atualizado pela inflação. Não é sobre o saldo. Se o nosso posto de saúde foi contratado por R$1 milhão, a prefeitura pode adicionar ou remover serviços até o limite de R$250 mil, corrigidos. As bancas adoram criar questões onde a obra já está 80% concluída. Para induzir o candidato a calcular sobre os 20% restantes. Exato. É um erro fatal. Uma âncora no valor inicial para evitar que o contrato se expanda sem controle. Brilhante. E existem exceções a esses 25%? Sim, existe uma exceção muito importante. Se o objeto for a reforma de um edifício ou de um equipamento, o legislador entendeu que surpresas são mais comuns. Você quebra uma parede e descobre um problema. Isso, uma infiltração, uma viga comprometida. Nesses casos, a lei dá mais flexibilidade. O limite, tanto para acréscimos quanto para supressões, sobe para 50%. Peraí. Então, se o acordo for para reduzir a obra, o limite de 25% ou 50% também se aplica? Isso parece contraintuitivo. Porque a lei limitaria uma redução? Excelente pergunta. Para alterações unilaterais, sim, a administração não pode, por vontade própria, cortar 60% da obra, pois isso inviabilizaria todo o planejamento da empresa. Certo. Mas, e aqui vem uma nuance importante, se a supressão for feita por acordo, ela pode ultrapassar esses limites. Ah, se os dois concordarem. Exato. Imagine que, por uma crise orçamentária, a prefeitura não pode mais construir a ala de pediatria. É melhor para todos sentar e acordar a supressão de 30% do contrato do que rescindir tudo, o que geraria multas, processo judicial. Entendi. Por acordo, o céu é quase o limite, desde que não descaracterize o objeto. Basicamente isso. Ok. Então, o que vimos até agora foi a alteração das quantidades do contrato, o tamanho da obra, mas e o preço? O que acontece se no meio da construção o preço do cimento dispara no mundo todo por uma crise inesperada? A construtora tem que arcar com esse prejuízo sozinha? Exatamente. Isso quebra o que a gente chama de equação econômico-financeira do contrato. A lei prevê que essa balança precisa ser mantida. E para isso existem 3 ferramentas distintas que as bancas amam confundir. Os famosos 3 R's. Isso mesmo. Reajuste, repactuação e revisão. Vamos detalhar isso. Qual a diferença fundamental entre eles? O primeiro, reajuste, é o mais simples. É o remédio contra a inflação. O contrato do nosso posto, que dura 2 anos, precisa ter seu valor corrigido. Usa-se um índice de preços como o INCC. A regra é que isso aconteça anualmente. É algo previsto, esperado. Certo. O reajuste para a inflação normal do período. E a repactuação. A repactuação é prima do reajuste, mas com um foco específico. O custo da mão de obra em contratos de serviço contínuo, como limpeza ou segurança. Ah, tipo o dissídio da categoria? Exatamente. Anualmente, quando sai o novo acordo salarial, o contrato é repactuado para refletir esses novos custos de pessoal. Entendi. Reajuste para materiais, repactuação para salários em serviços. E o terceiro R, a revisão. Pelo que entendi, é aqui que entra a crise do cimento. Perfeito. A revisão ou recomposição de preços é a ferramenta para eventos extraordinários e imprevisíveis. Ela não tem periodicidade, acontece quando o imprevisto ocorre. A teoria da imprevisão.
Isso. Pode ser um caso de força maior, como uma pandemia. Pode ser o fato do príncipe, tipo um novo imposto que onera o contrato. Ou o fato da administração, quando a própria prefeitura atrasa a entrega do terreno, por exemplo. Em todos esses casos, o contrato pode ser revisto. E só para conectar os pontos, uma revisão de preços, que aumenta o custo em 10% por causa do cimento, não consome aquele limite de 25% para acréscimos quantitativos, certo? Certíssimo. São coisas completamente separadas. São caixas diferentes. O limite de 25% é para o objeto físico. A revisão é para o valor monetário. Uma coisa não interfere na outra. Ok, a matemática e os conceitos estão claros. Mas e a burocracia? Como tudo isso é oficializado? Imagino que não seja só um e-mail. De jeito nenhum. A formalização é crucial. E a lei traz dois caminhos. A regra geral, para quase tudo que altera a essência do contrato, é o termo aditivo. Adicionar uma sala, mudar o piso. Isso. Tudo isso modifica cláusulas, o objeto, o valor. Portanto, exige um termo aditivo que funciona como um anexo ao contrato e, muito importante, precisa ser publicado na imprensa oficial. E qual seria a exceção? O caminho mais simples. A exceção é o apostilamento, ou uma simples apostila. É um registro feito no próprio processo, sem a necessidade de um termo formal e de publicação. E quando se usa? Ele serve para registrar variações que não alteram a estrutura do contrato, porque de certa forma já estavam previstas. O caso clássico é o reajuste anual pela inflação. Ah, porque o índice já está no contrato. É só aplicar a matemática. Exato. O mesmo vale para a repactuação. É um mecanismo de agilidade para o que já era esperado. Entendi. Então, se eu disser que um acréscimo de 5% no contrato, por menor que seja, pode ser feito por apostila para acelerar, eu estaria caindo numa pegadinha. Estaria caindo na armadilha clássica. Qualquer acréscimo ou supressão de 1% ou 25% mexe no objeto, mexe no valor e exige termo aditivo. Mesmo que pequeno. Mesmo que pequeno. Já vi casos reais de gestores que tentaram formalizar por apostila para ganhar tempo. O Tribunal de Contas glosou tudo. É um erro que custa caro. A apostila é só para o registro do que já estava no DNA do contrato. Ok, agora entendemos as grandes regras. Mas sabemos que em concursos a aprovação muitas vezes está nos detalhes. Existe alguma situação onde a obra pode começar a ser alterada antes mesmo de o aditivo ser assinado? Parece muito arriscado. Parece e é. A regra do artigo 132 é clara. Nenhuma alteração se executa antes de ser formalizada. Mas a lei abre uma brecha para a realidade. Uma emergência. Exato. Imagine que na fundação do nosso posto de saúde encontra um solo instável não previsto. A obra precisa parar ou uma solução precisa ser aplicada imediatamente. Certo. Numa situação dessas, justificada, a administração pode autorizar o início da execução, mas há um prazo fatal. O termo aditivo correspondente tem que ser assinado em, no máximo, 1 mês. 1 mês. É um prazo curto. E outro detalhe, se a prefeitura suprime a farmácia do posto, mas a construtora já comprou todos os azulejos e o material já está lá na obra, a empresa fica com esse prejuízo? Não. A lei protege o contratado de boa fé. Se a administração suprime uma parte, ela é obrigada a indenizar a empresa pelos materiais já comprados e postos no local, além de outros custos. É uma questão de justiça. Faz sentido. E falando em justiça, outra pegadinha comum é sobre a contratação integrada, aquele modelo em que a empresa faz o projeto e a obra. Sim. Há um mito de que esses contratos são blindados contra aditivos. Isso é falso. Eles admitem aditivos sim, especialmente se acontecer um evento cujo risco, na matriz de riscos, foi alocada para a administração. Uau! Foi uma análise muito profunda. Vamos só amarrar os pontos principais. Vimos a diferença entre a administração impor uma mudança unilateralmente e as partes chegarem a um acordo consensual. Isso. Entendemos os números mágicos de 25% de limite geral e 50% para reformas, e a regra de ouro de que a base de cálculo é sempre o valor inicial atualizado. Destrinchamos também a confusão comum dos 3 R's.
reajuste para a inflação, repactuação para o custo do trabalho e revisão como o botão de emergência para fatos imprevisíveis. Certo. E, por fim, a diferença prática. Mudanças na essência do contrato exigem termo aditivo e publicação. E registros de eventos já previstos, como reajuste, podem ser feitos pela mais simples apostila. No fundo, o que toda essa teia de regras e procedimentos busca é um ponto de equilíbrio muito delicado, não é? Exatamente. É o equilíbrio entre a eficiência do Estado, que precisa de agilidade, e a proteção da isonomia e da competição, que são a alma da licitação. A alteração contratual é uma ferramenta necessária, mas não pode jamais se tornar um desvio para burlar a obrigação de licitar de novo. Perfeito. E para encerrar, quero deixar uma reflexão que as fontes inspiram. Algo para se pensar além da prova. A lei estabelece que mesmo que um contrato seja declarado nulo, a administração tem o dever de pagar pelo que já foi executado, para não haver enriquecimento ilícito do Estado. O que é justo? Justo e necessário. Mas nos leva a uma questão provocativa. Até que ponto essa proteção ao contratado poderia, numa situação limite, criar um incentivo para que uma empresa continue executando um serviço, mesmo percebendo falhas graves na origem do contrato, na confiança de que no final, de um jeito ou de outro, o poder público terá que pagar? Fica aí o dilema.